E agora eu vou passar a palavra para os professores, né? O professor Bélio, o professor Guilherme Leroy e o professor Guilherme Lares. Obrigado, Helena. Primeiro eu queria agradecer, acho que em nome de todo mundo, aqui a FUMEC por nos receber, ceder o espaço, e agradecer também a presença de todos que estão aqui. A gente sabe que às vezes não é fácil arrumar um tempo para vir aqui escutar, mas a gente espera que o que a gente vai dizer aqui possa ajudá-los. Creio que a maioria aqui já está inscrita de alguma forma na competição ou pretende se inscrever numa próxima, não sei qual é exatamente o interesse, mas como já teve essa primeira oficina em dezembro em que a gente focou da importância da competição como um todo, acho que hoje a gente vai tentar trazer outras experiências que podem contribuir para vocês durante esse caminhar que já se iniciou. Nós temos aí um calendário que já foi posto pela comissão organizadora, então esse calendário já, inclusive, tiveram prazos que se esgotaram. Semana passada tivemos pedidos de esclarecimento que tinham que ter sido entregues. Então a gente pensou em trazer algo que pudesse contribuir para vocês nesse momento em que as equipes possam estar trabalhando e de alguma forma tentar trilhar um caminho mais tranquilo, porque a gente sabe que essas experiências novas às vezes causam um pouco de segurança, causam um pouco de medo, ainda mais quando a gente fala de competição. Não é todo mundo que gosta de competição, não é todo mundo que tem aquele espírito de combate, aquele espírito de competitivo mesmo. Então, talvez a gente trazer uma luz aqui do que exatamente acontece pode ser um caminho interessante. Então, o que a gente pensou, tá? Eu, com o Guilherme, me interromper, tá? Vocês podem levantar a mão, ficar à vontade para se manifestar da maneira que vocês entenderem melhor. Eu fiquei aqui encarregado de falar um pouco de como é feita essa parte escrita. Dados oficialmente, a gente pode ter uma equipe de pesquisa, a gente pode ter uma turma muito maior por trás, a gente tem os coaches, a gente tem os professores, nós lidamos com muitas pessoas, nós lidamos com muitas pessoas de lugares distintos, com obrigações distintas, com tempos distintos, e isso é bem complicado. Eu acho que toda equipe, o Guilherme depois pode falar aqui sobre a experiência dele, mas toda equipe vai ter aquele aluno que vai se dedicar mais, vai ter aquele aluno que vai se dedicar menos, vai ter aquele aluno que eventualmente não vai fazer nada e vai sair no meio do caminho, e as responsabilidades dele vão ter que ser assumidas por alguém. Tem professores de todos os tipos, tem professores que intervêm mais, tem professores que intervêm menos, tem coaches que são mais presentes, tem coaches que são menos presentes, mas acho que isso, gente, não tem nada que seja muito diferente do que um trabalho em grupo. O que eu vejo de dificuldade é essencial que vocês trabalhem essa petição, esses memoriais que vocês vão entregar, como um documento único. Tá? Uma dificuldade que eu via das equipes era a gente conseguia dividir o trabalho, cada um fazia a sua parte, a parte que ficava faltando redividir entre as pessoas, e isso ia caminhando bem. Mas ficava uma coxa de retalhos. Tá? É muito importante que vocês entendam que é uma peça de uma equipe. Então tomem cuidado para não ficar muito dividido o trabalho, quando na verdade nós temos um problema que é o único a ser resolvido. E às vezes a parte do fulano tem muito a ver com a parte do ciclano e eles não conversaram previamente. E aí fica completamente, igual o Guilherme falou aqui, desconexo, fica sem uma linha de raciocínio. E vocês sabem, assim como todos aqui presentes, a gente precisa dar uma linha de raciocínio para uma petição. A gente tem um caminho, tem uma prejudicialidade, tem uma ordem com que as coisas têm que ser colocadas. E não apenas respeitando essa ordem, uma retirada de repetições. Então imagina se em todo tópico a gente voltar nos fatos, a gente falar de novo, vai ficar repetitivo, os avaliadores provavelmente não vão gostar. A estrutura da competição mineira foi feita para que os memoriais sejam mais enxutos. Não tem a ideia de deixar petições muito grandes, essa não é a ideia do nosso Poder Judiciário hoje em dia. A gente tem que trabalhar com objetividade, a gente tem que trabalhar com clareza. E, com isso, uma estrutura que esteja alinhada de todos é essencial. Tá? Então, eu queria primeiro colocar isso para vocês. Não dividam excessivamente e não achem que fazer o trabalho separado, igual às vezes a gente faz trabalho de faculdade, você faz a parte 1, eu faço a parte 2, a gente junta, que isso vai funcionar bem para a competição. A ideia é ser uma equipe para apresentar um trabalho único e bem elaborado. Da mesma forma, aqueles que são responsáveis pela revisão,
eles têm que tomar cuidado com isso, porque podem chegar para eles essa responsabilidade de passar um pente fino e colocar numa linguagem única. Não deixem isso, nós temos um mês, né, final de março, para entregar os memoriais, né? Nós temos um mês e meio. Não deixem isso para o mês de março. Eu aconselho vocês já começarem a observar o que está sendo feito e qual é a linguagem, qual o caminho cada parte aí da equipe está tomando, para já tentar de alguma forma ir encaminhando no sentido único. Porque se a gente deixa, por exemplo, faltando 20 dias para fazer a primeira revisão, aí você vai devolver, aí as partes vão refazer, vão devolver para você de novo, eventualmente você vai devolver de novo. Isso em 20 dias passa muito rápido mesmo. Então, nós estamos numa fase que eu já considero que é reta final para os memoriais. Vai sair os esclarecimentos, que vão terminar aí com essa fase dos fatos, né, de apresentação pela comissão de exatamente o limite da questão posta, mas um mês para memoriais, e memoriais de 2 lados, em que você tem que trabalhar argumento de um lado e argumento de outro, que às vezes é difícil para os alunos, é importante que você já tenha uma consciência de que um mês é pouco. Tá? Então, essa pesquisa que já foi feita, esse trabalho que já pode estar sendo desenvolvido desde dezembro, agora ele tem que ser colocado em prática, tem que escrever, tem que sentar e tem que realmente desenvolver da melhor maneira possível. Outras coisas que eu acho que eu posso colaborar com vocês aqui na parte escrita, com os memoriais, tentem fazer com que a peça de vocês alcance a atenção do avaliador. Eu acho que esse é um grande foco hoje no Poder Judiciário, que a gente consiga chamar a atenção para o ponto que é mais importante. Então, para isso, a gente tem que saber escolher, dentro dos nossos argumentos, aquilo que é mais e menos importante. Eu garanto para vocês que vocês conseguiriam escrever 50 páginas respondendo aquele caso, 100 páginas, dependendo da prolixidade da pessoa. Mas vocês têm 20. Então, tem que fazer caber 20. Para tudo, inclusive para os fatos. Então, de alguma forma, vocês têm que fazer o discurso de vocês caber naquele tempo, né? Aquele tempo de escrita, aquele tamanho. Com isso, às vezes vale a pena até deixar alguns argumentos de fora. Tá, gente? A gente fica aí com essa ideia de advogado, né? De trazer todos os argumentos, de todas as eventualidades possíveis. Nem sempre vai ser uma coisa útil na competição. Por quê? Os memoriais eles têm um propósito, né, de preparar vocês para a fase oral, que depois vai vir, e vocês vão apresentar isso falado com um tempo ainda menor. Imagina, vocês conseguem ler 20 páginas, 10 minutos de fala também? São 20 minutos? Ah, 10 minutos para cada equipe. Então, vocês... são 20, entendi, 20 para cada pessoa. Então, 20 minutos no total. Então, você teria que falar uma página por minuto. Né, além de trazer ali a abertura do seu discurso, além das suas pausas, além de todas essas dificuldades, o Guilherme vai tratar um pouquinho mais com vocês. Tá? Então, se a gente afunila no memorial, na fala oral, isso vai ser ainda mais condensado. Então, é bom vocês já fazerem esse teste, vocês já começarem a entender qual é o melhor argumento que vai ser posto, qual é o melhor argumento que vocês vão utilizar ou aquilo que vocês vão dar mais foco, tá? E não desperdicem o trabalho que vocês eventualmente fizeram e não utilizaram. Por quê? Pode ser que no meio da competição alguma coisa chame a atenção de vocês lá na fase oral para um argumento novo. Vocês veem que uma equipe específica está usando um argumento diferente e vocês podem, com aquela pesquisa que vocês já fizeram, com aquela parte de memorial que eventualmente vocês não utilizaram, trazer um novo argumento que na fase oral é plenamente possível, tá, gente? Vocês não precisam ficar presos aos memoriais. Então, os memoriais eles vão servir como base, eles vão servir como direcionamento ali e são classificatórios, né, eliminatórios também, dependendo até do número de equipes. Mas isso não limita vocês na argumentação. Tá? Então, é muito comum, inclusive, que as equipes depois passem a ler os argumentos uma das outras para lapidar seu próprio discurso, para melhorar o que vai ser falado. E aí todo mundo já apresentou seus memoriais, não tem como mais mudar. Tá? Em busca dessa objetividade, dessa clareza, nós temos várias técnicas, né, gente, que eu acho que são importantes aí serem colocadas. Eu acho que uma linguagem muito rebuscada, com muita adjetivação, com muita caracterização das coisas,
nem sempre vai ser o ideal, tá? Eu acho que quando a gente está trabalhando, às vezes, um caso específico, que tem alguns elementos fáticos que devam ser chamados a atenção, isso pode até vir a ser, eventualmente, importante. Cada um tem seu estilo de escrever. Mas quando a gente está trabalhando com competição, a gente quer ver exatamente a qualidade da pesquisa, a gente quer ver a qualidade da transformação dessa pesquisa em um texto e em um texto próprio do âmbito jurídico. Então, não basta escrever como se a gente estivesse escrevendo um trabalho de faculdade, que a gente está contando uma teoria, que a gente está apontando o lado positivo e o lado negativo. Nós temos que nos apropriar dessa teoria e colocá-la a nosso favor de acordo com o pedido, de acordo com aquilo que vocês estão querendo, seja para o lado dos recorrentes, seja para o lado dos recorridos. Tá? Então, é um passo além de uma pesquisa básica, de um trabalho de faculdade. Né? Pensem sempre que a doutrina e a jurisprudência ela tem que embasar o seu argumento que vai, logicamente, chegar àquela conclusão do pedido. Você tem que fazer isso de uma maneira estruturada para que a pessoa que estiver lendo, que no caso seriam os desembargadores, e aqui nós temos os avaliadores, possam enxergar o seu raciocínio, lá da ponta, lá do fato que você buscou, a aplicação do direito e a consequência que você está pedindo. Então, ter esse parâmetro, às vezes até assim, utilizar de silogismo, né, premissa maior, premissa menor, conclusão, se vocês nunca fizeram uma petição desse tipo, eu treinaria por aí. Eu começaria a dividir os argumentos nesse sentido. Olha, eu tenho fato X. Contra o fato X, eu vou trazer essa argumentação. Essa argumentação me leva a essa conclusão. E eu faria isso tudo separadinho. Se vocês nunca escreveram petições, não tem essa prática. Depois, naturalmente, isso vai se encaixando. Né? De uma conclusão, você já pega outra premissa, já tira outra conclusão e vai puxando o fio dos raciocínios. Outro ponto que eu acho que é essencial, tá tudo bem até aí, gente? Todo mundo tranquilo? Nenhuma dúvida? Outro ponto que eu acho que é essencial é uma organização, tá? E formatação também. Aí as duas coisas caminham muito juntas. Eu acho que quando uma peça não está bem formatada, ela já não passa uma primeira impressão que é boa. Não estou dizendo que nossos colegas avaliadores vão levar isso a ferro e fogo, mas quanto mais a gente mostrar a qualidade, melhor eles podem nos avaliar. Então, uma coisa simples como formatação pode vir a gerar alguma ajuda na hora da leitura. Se você coloca uma letra que não seja a letra adequada, uma letra com um formato bom para ler, que está difícil, a pessoa, na hora que ela for ler 20 páginas, no final ela pode estar cansada. No final ela pode estar sem energia para ler. Então, tentem colocar algo que seja acessível para todos. Eu sei que normalmente em competições, as equipes colocam a letra lá que tem a grafia menor possível para caber o maior número de palavras. Isso acontece muito. Mas tomem cuidado também para não acontecer o inverso, vocês não dificultarem a leitura. É muito importante que vocês tenham que pensar, às vezes eles vão receber 20 memoriais para corrigir. De um lado, 20 memoriais para corrigir do outro. Então, se a gente multiplica 20 vezes 20, 400, são 400 páginas para ler. E de um assunto repetitivo, né? De um assunto que ele vai ler o primeiro, vai ler o segundo, vai ler o terceiro e vai estar ali pautando as mesmas coisas. Por isso que a organização é muito importante. Quando a gente divide em tópicos, quando a gente traça cada parágrafo com um tema diferente, por exemplo, organiza o texto de uma forma lógica, coesa, coerente, isso facilita a leitura. Isso serve, na verdade, para todo e qualquer texto. Se a gente está escrevendo um texto, nós estamos tratando com interlocutores. Nós estamos conversando com alguém. Nós estamos fazendo o nosso pensamento chegar até alguém. Então nós temos que estar preocupados em como essa pessoa vai receber. Será que ela está entendendo? Será que ela realmente está captando a ideia que eu estou tentando passar aqui de alguma forma? Ou eu dei margem aqui para ela entender alguma coisa dúbia? Isso também não é adequado para os memoriais. Uma dica que eu gosto de fazer pessoalmente, né, cada um funciona de um jeito, é escrever um dia e tentar ler em outro dia. Tá? Quanto mais tempo você se afastar do texto e puder revisar depois, mais distante do seu próprio raciocínio você vai estar. Então você vai identificar de maneira mais clara os seus próprios erros. Tá? Então isso necessita de uma organização prévia.
Né? Não deixar para a última hora. Porque escreve para a última hora e fala, vai ter um revisor, ele revisa para mim. Não é assim. Se você já facilitar o trabalho dele, às vezes ele vai poder te ajudar com outras coisas, incrementar com outros caminhos. Às vezes você acha que você tinha mencionado algo e ficou faltando. Às vezes lá na correria você esqueceu de complementar uma frase, você esqueceu de inserir um argumento que estava lá nas suas anotações e não fez. Então, esse distanciamento da escrita é um distanciamento importante. É algo que pode, de uma maneira até interna do seu próprio trabalho, contribuir para o seu próprio crescimento. Porque você vai ver, olha, nossa, eu estou errando muito nisso aqui. Eu mesmo estou percebendo que isso aqui não está adequado. Eu mesmo já vou rever toda a minha parte, já vou refazer, já vou colocar da maneira adequada. Tá? E lembre-se, como eu comecei falando, sempre reúnam-se, sempre estabeleçam uma dinâmica de equipe. Tá? Normalmente, quando a gente tem uma estrutura feita para a equipe, aquele que tenta ser sozinho, aquele que tenta fazer sem a ajuda de ninguém, acaba tropeçando porque o defeito dele, né, ele vai ter algum defeito, ele vai ter algum ponto fraco, não pode ser ali auxiliado por um outro. Tá? Então, a ideia de ser em equipe é exatamente para vocês montarem algo coletivo. Tá? Foi mais ou menos isso que eu pensei. Eu acho que vocês podem também, de alguma forma, explorar outras coisas com muito cuidado, que não sejam só textos. Eu acho que aí fica a imaginação de cada um, como inserir coisas na petição que possam chamar uma atenção para algo específico que não sejam textos. E reforço aqui a necessidade de o quanto antes vocês começarem a trabalhar nesse texto, porque realmente nós já estamos aí na reta final. Tá? Vou passar então para o Guilherme, ele vai falar um pouquinho da parte oral, e aí a gente continua, no final nós vamos tirar as dúvidas, enfim, a gente pode fazer um bate-papo. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite, a receptividade também da Helena, da Núbia, que nos receberam com muito carinho aqui. E dizer que, aproveitando a fala do Guilherme a respeito dos memoriais, a gente está escrevendo os memoriais. A equipe que eu acompanho, a equipe da Newton, ela está escrevendo os memoriais, e agora a gente vai começando a perceber algumas dificuldades. Dificuldades às vezes bobas, mas para quem às vezes nunca teve um contato com uma petição, isso vai sendo agravado em razão do nervosismo e em razão do curto espaço de tempo que nós vamos ter. Então, para não virar o disco sem deixar de mencionar, antes de a gente poder abrir a palavra final, eu acho interessante que vocês sanem todas as dúvidas que você tiver, por mais simples que ela possa parecer, mas se é uma dúvida, vamos tentar construir uma resposta juntos aqui. Que nós vamos ter agora, no dia 22, saem os esclarecimentos. Não esperem os esclarecimentos saírem para que vocês façam a redação. Porque uma coisa é você ajustar o texto com eventual esclarecimento, ajustar o raciocínio. Na competição nacional a gente teve uma experiência até um pouco traumática, porque os esclarecimentos mudaram o caso quase todo. Ele veio uma bomba e as equipes, pelo amor de Deus, mas qual que é a situação? O pelo amor de Deus, ele foi sendo minorado porque já tinha muita coisa escrita. Então era só ajustar um raciocínio, mudar um foco de um tema, redirecionar outro. A gente conseguiu fazer algo e aproveitar aquilo num espaço menor de tempo. Nós vamos ter, entre a publicação dos esclarecimentos e a entrega dos memoriais, 1 mês e 1 semana. Então, não deixem isso para ficar para a última hora. O dia 29 de março tem que estar tudo pronto às 10 da manhã. Porque, não sei se vocês sabem, há um demônio específico que funciona em equipamentos eletrônicos, que ele costuma rondar o seu computador no dia final do prazo. Quem é advogado sabe como é que isso funciona. Então, não deixa o demônio da impressora encarnar na CPU, ou assim, tome esse cuidado, não deixa para a última hora. Bacana? Deixa eu só complementar uma coisa. Uma coisa que eu lembrei aqui agora, também sobre precisão técnica, tá, gente? É muito importante que vocês utilizem os conceitos corretamente. Às vezes, a gente escuta um conceito, não entende ele direito e usa o conceito no lugar errado. Isso pode causar uma confusão no seu texto muito grande. E é uma coisa que vai ficar evidente para os avaliadores, porque os avaliadores, eles são técnicos no assunto, são especialistas no assunto, eles vão saber que vocês estão utilizando o conceito errado.
Tá? Então, como vocês ainda são estudantes, vocês ainda estão aprimorando essas partes técnicas, tomem muito cuidado na hora de utilizar termos técnicos. E lembrando, termos técnicos não são termos em latim, né, gente? Termos técnicos são termos específicos jurídicos, tá bom? Ótimo. E é uma competição em homenagem ao professor Humberto. Né? Eu acho que a gente tem que dar uma ênfase interessante à obra do professor Humberto. Então, algumas equipes que estão se descuidando deste fato, atentem-se. O professor Humberto tem textos quilométricos sobre todos os assuntos que nós estamos discutindo. Vale a pena para quem não consultou, é um pecado mortal numa competição que homenageia o professor Humberto Dário Júnior. Então, não deixem de se atentar para esse fato. Com relação à fase oral, que vai ser aqui o meu objeto de pontuação nesse momento, a gente tem algumas organizações que eu acho importante. Primeiro de tudo, algumas equipes, igual o Guilherme falou, elas estão num número maior de pessoas. Igual, por exemplo, a nossa equipe ela tem 8 inscritos, mas ela tem hoje 14 pessoas. Porque tem uma equipe que ajuda, faz pesquisa, isso é possível. Mas, no dia da competição, lá em maio, nós vamos ter apenas 8 pessoas. Essa equipe ela pode ser alterada até o dia 29 de março. A gente tem que encaminhar o nome das 8 pessoas que vão estar lá. Para as faculdades que têm equipes maiores, eu acho que uma sugestão interessante foi até o que eu propus para os alunos da Newton, e eu acho que vai ser melhor. Vamos levar os 8 que falam melhor. Os 8 que estão mais seguros com o caso. Por qual razão? Tem gente que é um exímio pesquisador, mas na hora de falar ele vai ter uma dificuldade. Igual o Guilherme disse aqui, vocês têm memoriais em média de 20 páginas e 20 minutos de fala. Então, se a pessoa não tiver um controle de raciocínio, um controle de fala muito bom, ela vai prejudicar a equipe lá na hora. Então, a fase oral começa por esse ponto. Primeiro deles, a gente selecionar oradores, e aí, sugestão básica, pelo menos 4 por equipe, 2 para recorrente, 2 para recorrido, básico, porque deixa aí pelo menos uns 2 de reserva, porque deu dor de barriga, deu boca seca, deu dor de garganta, tem que ter alguém para substituir, eles não vão parar o painel para você. Eu acordei rouco hoje, meu filho, azar, vamos colocar outro no lugar e essa pessoa tem que estar em condição. Então vamos pensar com segurança, pelo menos 6 oradores, 4 e mais 2 de reserva, pensando com segurança para que vocês não tenham imprevistos. E estas 6 pessoas, no mínimo, elas têm que passar por um treinamento muito bom. Uma coisa que a gente sempre fala, eu tive na UNA recentemente para poder falar um pouquinho sobre a oralidade. A oralidade é uma coisa que a gente explora pouquíssimo no curso de Direito. A gente pede para o aluno apresentar um trabalho, ele quase tem um infarto porque ele não quer falar, e vocês precisam dar fala na profissão. Isso é essencial, nós estamos aqui falando, isso é óbvio para todo mundo que isso é utilizado. E às vezes a pessoa tem um certo bloqueio, então deixar para falar na competição pela primeira vez é um erro. O que vocês vão falar lá vai ter que ser a 20ª daí para cima situação na qual você vai estar repetindo aquele mesmo texto, porque você vai ficar nervoso na hora. Uma coisa é você conversar com a sua equipe, treinar com a sua equipe, treinar com o seu professor, com o seu coach. Outra coisa é você chegar lá na hora, pegar o púlpito e falar para 3 professores que você muitas vezes não conhece e que estarão ali para te avaliar. Então, o tempo de fala e preparo nessas horas, eles fazem diferença. Porque se você está seguro da sua fala, você não tende a prolongar raciocínios necessários e nem dar aqueles brancos de fala que matam você e mata quem vai falar depois de você. Vamos imaginar aqui, nós estamos, eu e o Guilherme, vamos fazer aqui a sustentação oral pelo recorrente. Bacana. Eu vou fazer a parte, imaginando aqui, procedimental, e o Guilherme vai falar das questões de mérito. Nós temos 20 minutos. 10 para mim, 10 para ele. Vamos fazer a divisão aqui básica. Se eu ultrapassar o meu tempo, eu prejudico ele. E a gente tem que tomar esse cuidado. Às vezes nós temos muito mais temáticas de mérito para ser abordado, ou o contrário, temáticas procedimentais. Saibam dividir bem o tempo de fala em relação ao volume de conteúdo que vocês querem expor na hora. Porque se você corre demais, vamos imaginar que a gente tem 5 argumentos para cada lado,
Eu corro demais para poder fazer a minha fala em 10 minutos. Consigo, entrego para o Guilherme. O Guilherme fala em 4, 5 minutos, sobrou tempo. E aí a avaliação dele, vai falar isso para vocês, leva isso em consideração. Organização da fala. Então, treinem bastante para que vocês consigam, primeiro, ter segurança na fala. Isso é básico. Quem vai falar deve estar ali para convencer quem vai decidir. Vocês estão sustentando perante quem vai decidir o seu caso. Você tem que ter poder de convencimento. Guilherme, o argumento é ruim. Azar, se vira, seja convincente. Chega lá e defende o argumento da sua vida. Porque se você não for convincente, isso vai ser levado em consideração porque você está atuando como advogado para o seu cliente. Então, saibam fazer a boa exposição dos argumentos. Não é à toa que a gente pede duas pessoas para poder fazer a oratória para a equipe naquele painel. E do outro lado, 2 pessoas também. Para não acumular tudo em um só. E eu tenho que falar por 20 minutos. E aí, se você for ficar consultando anotações demais, pode ser que você se embore. Então, organize bem o treinamento para que você tenha esse controle de tempo e conteúdo. Ele é essencial. Na competição nacional, os nossos alunos treinavam via Skype. Abriu o Skype de noite, todo mundo faz estágio, todo mundo trabalha, todo mundo faz faculdade. Era o tempo que dava, era de noite. Chegava em casa, abria a oração dos recorrentes, fazia via Skype, abria para os recorrentes. E aí depois era lavação de roupa suja. Cara, o argumento está ruim, você está gaguejando, não está ficando claro, para que um tentasse aprimorar o outro. E às vezes quando eles chegavam para a gente, tinha uma melhoria assim, eu ouvia eles na quarta-feira. A gente ouvia de novo no sábado, cara, tinha uma melhoria de 100% da quarta-feira para o sábado. Porque, e é sem frescura, tá ruim. Você tem que saber que tá ruim, é uma competição. Cara, eu não estou conseguindo falar, então eu vou dar lugar para outro e eu vou ajudar a treinar ele, porque se ele for bem, nós todos ganhamos. Eu trabalho em equipe. Não tentem aqui ficar com uma questão, às vezes, de muito orgulho, às vezes, eu quero concentrar em mim. Se não está legal, dá licença. E mais, dá licença e apoie quem está bem para que você consiga ali ter uma preparação melhor. Então, esses treinamentos revelam os melhores oradores e capacitam vocês para a fala. Isso aí é básico. Segunda situação. No dia, e aí é algo que é uma técnica que eu faço. Se eu vou ter 20 minutos de fala, eu treino para 17. Por qual razão? Porque se eu conseguir falar os 20 em 17 no meu escritório, na minha casa, eventual nervosismo e eventual situação momentânea, eu consigo contorná-la e aí eu controlo o tempo dando um pouco mais de pausa na minha fala. Às vezes eu levaria 17 minutos para poder falar, mas eu consegui falar aqui, deu certinho, entregar no tempo exato. Beleza, então vamos falar um pouco mais pausado, às vezes elaborando um pouco melhor o raciocínio. É melhor você ter tempo para você poder gerir do que você falar, poxa, o Guilherme entregou aqui, eu tenho 6 minutos, tenho que falar em 14, meu Deus, não dá tempo. E você começa a correr demais, fica embolado, e aí a sua nota no painel vai lá embaixo. Então, o tempo da fala e o nervosismo da hora é uma dica que eu faço na prática. Pense nisso. Então, se eu vou ter 10 minutos para poder falar, a equipe se organizou 10 para um, 10 para outro. Ensaie em 9. Porque às vezes eu te entregou com 30 segundos a menos, ou então você está um pouco nervoso, você consegue, às vezes, elaborar o raciocínio um pouco melhor. É melhor ter tempo de folga, que aí você estende um pouquinho mais um raciocínio, menciona, toma uma água, dá uma pausa, dá uma micadinha na água, não tem problema nenhum. Você controla o tempo, é melhor ter tempo sobrando. Uma outra situação também que para a gente é muito importante. Se o tempo excedente vocês não têm, quando der os 20 minutos, eles costumam agradecer e cortar. Guilherme vai deixar passar, então eles vão computar isso como pontos a menos para vocês no painel. Então, um controla o tempo para o outro, deixa o cronômetro lá na frente. Guilherme, a gente não pode ter comunicação com a equipe. Põe o relógio, põe o cronômetro, visível para os dois. Para quê? Para quando você está falando, o outro do seu lado está ali para poder te ajudar.
Ah, ele vai trocar de página, está vendo a dificuldade? Troca a página para ele. Ajuda a pessoa que está falando para que ela fique o mais à vontade possível poder fazer a exposição. E aí, se vocês não têm tempo sobrando, tempo também, não tem tempo excedente, tempo sobrando também é ruim, como eu falei com vocês. Então, tentem falar o máximo possível dentro da casa dos 19 minutos. Quanto mais próximo dos 20 minutos vocês entregarem para os jogadores, melhor. Guilherme, eu consegui falar com 19h50. Sensacional, show. Ah, nós entregamos com 19 minutos. Pô, vocês perderam um minuto de fala. Às vezes faz o quê? No próximo painel, estende um pouquinho mais o raciocínio, seja um pouco mais claro, para não ter tempo sobrando. Se em 20 você entregou com 19, dava para falar mais alguma coisa. Então, tentem aí conciliar bem tempo com a excedente e tempo sobrando. Uma outra coisa que é muito interessante para vocês, e isso a gente fez muito na competição nacional e foi muito analisado pelos avaliadores que analisaram a equipe da PUC Minas, na época que eu estava coordenando, é o seguinte: nós viemos falar, nós chegamos no primeiro painel para poder falar a nossa fala. Só que muitas pessoas ignoravam o memorial da parte contrária. E aí, às vezes, a parte contrária levantava um argumento no memorial dela que você não tinha preparado na sua fala para poder rebater. Então, não ignore o memorial da parte contrária, porque ele vai falar, e se você não rebater, a probabilidade, encerradas as apresentações, eles te perguntarem sobre aquilo, é muito grande. Porque perceba, vamos imaginar que você está aqui fazendo uma apresentação oral. Você fala de uma dívida. E aí vem, você fala, está intervendo, não sei o que. O Guilherme vem e fala, olha, há um contrato nas páginas tais que está assinado no qual há a quitação do débito objeto de cobrança. Olha, se é o Télio que está avaliando e você não falou nada sobre esse contrato, citando eventual nulidade, questionando nada, ele vai ter uma falar, doutor, perfeito, você está falando a respeito disso, mas o colega levantou e realmente há, no caso, há o contrato, por que isso não foi mencionado? Então, não ignore o memorial da parte contrária. Vocês vão ter que, ao longo da competição, ajustar a fala suas para eventual argumento que o outro trabalhou e você não trabalhou. E preparem-se. É um mundo de argumentos possíveis que um trabalha e o outro não trabalha. Às vezes a pessoa leva a discussão para um lado totalmente inverso do que você levou e constrói um argumento muito bom. Tão bom quanto o seu, às vezes até melhor. Você fala, poxa, como é que eu não pensei nisso? E aí você tem que ter, na hora da sua exposição, o controle de expor o seu argumento e mais, rebater o argumento dele. Porque se você fizer isso, você cerca. E aí o Guilherme falou, poxa, não dá para colocar tudo. Às vezes esse argumento estava lá no seu memorial e você deixou ele para depois e acabou que na hora do filtro você tirou, mas a outra parte colocou. O que ele falou para não descartar? Porque se você não descartou, você tem um raciocínio montado. É melhor você resgatar raciocínios que já foram montados e estudar em cima do que você já tinha preparado do que fazer do zero. E aí eu falo, na competição nacional a gente teve que montar 2 argumentos do zero, entre 2 e 6 da tarde. 2 e 9 da noite. E aí os meninos ficaram na biblioteca da PUC Rio, fuçando, montaram. E ficou bom. Mas, se a gente tivesse preparado isso antes, eles estariam mais tranquilos e o painel mais, digamos, descansados do que uma tarde inteira de estudo para poder rebater. Então, não ignore os memoriais da parte contrária. E uma outra questão que também é interessante. E isso aí é uma técnica da advocacia que eles costumam levar isso muito em consideração na hora que você vai fazer a apresentação oral. Eventuais questões de ordem. As questões de ordem antecedem qualquer discussão. Então, se você vai discutir alguma questão de competência, algum vício processual gravíssimo, já chega levantando as questões de ordem, dentro do seu tempo. Tá? Eu tenho 2 questões de ordem, mais a parte fática, mais a parte procedimental e mais o mérito. 20 minutos, ponto. Então, organizem isso bem, porque são questões que vão gerando análises distintas. Então, já suscita a questão de ordem de uma vez, depois questões procedimentais, o fato, né, e assim sucessivamente. Então, organizem isso bem. E, para a gente poder fechar aqui, eu passar a palavra para o Délio, eu acho que a ideia é só fazer um apontamento inicial nesse momento.
quando vocês forem preparar a fala, e isso é uma questão um pouco diferente, no memorial você tem, sei lá, 6 argumentos. Quando você vai colocar 6 argumentos em cada tópico, vamos imaginar. Quando você vai passar isso para a fala, não cabe nos seus 10 minutos. 10 seu, 10 da outra parte. Pegue os argumentos mais fortes. Mas não ignore os demais, porque não é incomum, encerrou-se as falas, os avaliadores fazem perguntas. Então, aqueles que estão lá na tribuna têm que conhecer o caso inteiro. Página... Gente, tal coisa está na página tal. Façam um organograma do caso, coloquem em qual página está cada documento, para você ter na mão facinho. Você fala, olha, onde é que estão as passagens? Doutor, a passagem está na página tal. Tenha aquilo fácil na sua mão. Se você está apontando um problema na petição inicial, eles te fazem uma pergunta, falando, excelência, o problema que eu estou apontando está na página tal. Confira por gentileza. Para poder facilitar. Isso demonstra controle do caso. Para quem está fazendo uma exposição oral, isso conta muito ponto. Se chegar o avaliador e te fizer uma pergunta, você fala, peraí, começa a folhear. Vamos lá. Você não está dominando o caso. Então, primeiro, organizem o caso para vocês falarem. Não deixem de mencionar, eu vou mencionar o professor Fred Dier, conforme o professor Fred Dier Júnior, livro tal, página tal, e fala. Conforme o Antônio Paz Cabral, obra tal, página tal. Para não ficar coisa solta, vai mencionar o autor, faça a referência completa, demonstre que você tem domínio a respeito daquilo. Utilize os autores clássicos na sua exposição. Então, tenha esse controle, porque isso demanda tempo. E aí, eventuais outros argumentos mais fracos ficam para depois, para eventual resposta de perguntas. Bacana? Então, argumentos mais fortes, controle de tempo, treinamento e conhecimento do caso pontual. Estando com isso em mãos, você está seguro para poder fazer a sustentação oral na hora. Bacana? Vou passar a palavra para o Délio e depois a gente volta para tirar a eventual dúvida. Só complementar um negócio, 3 coisas que eu anotei, vai falando, a gente vai lembrando. Uma coisa que é importante, o Guilherme estava falando e eu lembrei aqui, que é muito importante, gente, a competição é de processo, mas não deixem o direito material de lado, pelo amor de Deus, o processo só existe por conta dele. Não existe processo por processo. Então, não é para ficar achando que tem que estudar só processo, não. Tem que ter a parte do direito material. E aí, com a questão dos treinos, é muito bacana também procurar treinar com outras equipes que vão competir com vocês. Pode ser que caiam entre vocês antes de sair o sorteio e tudo mais. Claro, depois de sair o sorteio você não vai treinar com a pessoa que vai competir, mas procurem outras faculdades. Vou dar o exemplo da Milton Campos, que a gente treinou lá com a Universidade Federal do Paraná, por Skype. Então eles entraram no Skype, a gente entrou em contato com eles, mesmo aí estados de distância, nós conseguimos treinar com eles antes da competição. Então, os professores, todo mundo aqui se conhece, então é só a gente entrar em contato um com o outro, tem grupo, né, enfim, dos professores da competição. Isso aí até o pessoal do interior, que principalmente terá mais dificuldade, pode entrar em contato. Eu acho que é muito saudável, inclusive para vocês se sentirem seguros. Vocês vão ver que quem está do outro lado são alunos como vocês, tá? E também nessa questão de segurança, para terminar, tenham certeza que o avaliador vai fazer pergunta para te incomodar. Porque se fosse pergunta simples e boba, ele não precisava fazer. Ele quer ver até que ponto você vai chegar. Ele quer ver quanto ele vai conseguir te tirar ali da sua segurança, da zona de conforto, até que ponto você consegue argumentar, e ele vai te perguntar coisas que às vezes não fazem sentido exatamente para ver como você se comportaria. Então vou dar um exemplo da competição brasileira, acho que eu nem sei se eu falei na última vez, que para a equipe da Milton Campos eles estavam argumentando uma questão contratual, se valia a pena pegar um empréstimo ou não, e aí o avaliador falou, não, beleza, mas para valer a pena a gente teria que saber a taxa Selic daquele ano. Qual que era a taxa Selic daquele ano? Ele perguntou, obviamente ninguém parou para anotar qual era a taxa Selic daquele ano, mas é importante para ver até a reação, até a justificativa de, olha, a taxa Selic não pode não ser tão importante por causa disso, né? Seu jogo de cintura, isso é muito importante. Acho que
todos aqui que já somos advogados, que estamos presentes, sabemos que às vezes até na vida real acontecem perguntas assim. Então, até uma preparação, até um espelho aí do que pode vir a acontecer. Eu vou passar para o Délio aqui, ele vai falar um pouquinho das avaliações. Boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer aqui as professoras da FUMEC que estão recepcionando a gente nesse local e o convite da organização. O meu foco aqui vai ser tratar da avaliação, mas antes eu queria primeiro parabenizar todos os alunos, porque realmente o simples fato de vocês estarem aqui já demonstra o quanto vocês são excepcionais em termos de academia, o quanto vocês são dedicados, o quanto vocês vão aprender. E vocês vão ver, gente, isso aqui vai ser um diferencial na vida de vocês. Não deixem de participar, não deixem de se envolver, porque isso aqui é muito bacana. Eu, na minha graduação, não tive essa oportunidade, mas quando eu participei ano passado como avaliador, eu fiquei delirando, assim, eu fiquei imaginando como deveria ser legal estar onde vocês estão, mas assim, só pelo simples fato de ter figurado como avaliador, eu já achei sensacional. Para mim foi um aprendizado. Então, para vocês, tanto para a vida aqui da graduação, como para a vida profissional, principalmente, vai ser um diferencial e tanto. Vocês podem até não ser mas eu não queria ser o orador e não consegui. Mas saiba que o fato de você estar ali auxiliando, o fato de você estar ali na pesquisa, ou então o fato de você estar ali corrigindo o seu colega a respeito da fala dele, você está aprendendo em conjunto. Então, o trabalho em equipe é essencial e se dediquem mesmo, porque isso aqui vai ser, o fruto vai ser muito importante, o fruto vai ser um diferencial para vocês. Tanto para o mercado, quando vocês se formarem, quanto aqui na academia, enquanto na graduação, ou no mestrado, doutorado, ou pós que vocês queiram fazer. Então, voltando aqui para o objeto da minha fala, que é a avaliação. Como que os avaliadores se comportam, qual que é os objetivos dos avaliadores, o que eles buscam, o que eles gostam, o que eles não gostam. Inicialmente, a avaliação a gente se divide em duas fases. A gente recebe memoriais às cegas da fase escrita, a gente não sabe qual equipe que é um código, tem um número lá, a gente não tem a menor ideia, a gente nem nunca vai descobrir, a organização é vedada de falar isso pra gente. A gente simplesmente indica os impedimentos. Por exemplo, quando eu fui a minha experiência foi na competição brasileira de processo do Barbosa Moreira do IBDP, eu indiquei como impedimento a FMG pelo simples fato de ter me graduado, ter feito meu mestrado e fazendo meu doutorado lá. Então, acho que a FMG eu devo estar impedido, por mais que eu não esteja participando, não auxiliei o pessoal em nenhuma fase. Mas acho que para evitar qualquer coisa, tem esse impedimento. Então a gente faz realmente uma avaliação a cego. E a gente tem o total interesse de ser a cego, porque a gente quer simplesmente prestigiar aqueles alunos, aquela equipe que trabalhou melhor, independente de qualquer lugar que você se formou, que você conheceu, que você tem amigo e tudo mais. E aí, como que se dão essas duas avaliações? Uma avaliação na fase oral, na fase escrita, uma avaliação na fase oral. E essas avaliações, tem quatro principalmente, no IBDP foi assim, acredito que deve seguir a mesma sistemática, pode ter um ou outro ajuste, mas no IBDP a avaliação a gente tinha que dar 100 pontos dentro de 4 categorias específicas. Essas categorias eram conhecimento jurídico dos fatos. Então, isso é 25 pontos para conhecimento jurídico dos fatos. A equipe pode ter feito o melhor trabalho de termos de pesquisa, doutrina e tudo. Se ela não se concentrar em outras questões, por exemplo, formais, ela vai perder ponto, porque além do conhecimento jurídico dos fatos, ele é só um critério. A gente tem outros critérios a serem considerados. Além do conhecimento jurídico dos fatos, conhecimento, análise apropriada, articulada e na forma adequada. A gente vai considerar como que se deu a argumentação, se está sendo aquela forma concreta. Começou do argumento processual para o argumento material, está bagunçado, está repetindo os fatos ao mesmo tempo, fala o tal fato na página tal, repete de novo aqui, às vezes só muda da ordem direta para a ordem inversa. Para que isso? Extensão da pesquisa e citação adequada de fontes, seja jurisprudencial, seja doutrinária. E aí a gente vai ver como que foi o nível dessa pesquisa e como que se está dando até essa citação. São questões às vezes formais mesmo. E um aspecto mais formal, que era clareza, organização, gramática e estilo. Então, exatamente o que às vezes os professores aqui, Guilherme Leroy e o Guilherme Lage falaram. Às vezes a gente tem que considerar até o estilo.
pode ter feito lá uma pesquisa ótima, mas se o estilo da sua peça está um estilo cansativo, ou então se ela não está agregando na forma de falar, está um texto muito cansativo, por mais que tudo que você esteja falando ali seja totalmente técnico, totalmente correto, eu vou ter que nesse ponto avaliar mal. Por mais que no outro ponto, conhecimento jurídico, eu avalie bem. Então, tentem agrupar ao máximo, contemplar esses 4 pontos. Não dediquem exclusivamente a um ou outro. É claro que o ponto que mais chama atenção é conhecimento jurídico dos fatos, conhecimento jurídico e conhecimento dos fatos. É o ponto principal, é a pesquisa em si, é o trabalho mesmo do advogado que vocês vão estar sendo ali naquele momento. Mas não se descuidem de outros pontos, porque a gente, como avaliador, tem que considerar esses pontos. A gente não pode falar, por mais que a pesquisa esteja excepcional, eu vou desconsiderar as questões formais. A gente tem que ter esse cuidado. E aí, a partir disso, esse mesmo questionário, esses mesmos pontos, a gente considera na fase oral. Aí abordando já a questão de fala, o que aqui eu estou colocando como organização e gramática, por exemplo, na escrita, eu vou considerar essa organização na fala e até mesmo a gramática na fala. E aí, como que se ele está falando com concordância, se ele está falando de forma adequada, se não está gaguejando, tudo isso vai ser importante. E aí, dentro desses critérios, então, eu queria principalmente passar para vocês a noção desses critérios, porque não é receba esse memorial e dê uma nota de 0 a 100. Não é assim. A gente tem critérios a ser seguidos. E aí, dentro desses critérios, eu queria trazer algumas coisas são impressões minhas, algumas coisas eu acho que vai ser genérico para todos os avaliadores. Porque vocês vão ter ali os avaliadores, gente, vão ter avaliador como qualquer tribunal, muito dedicado, vai ter avaliador que vai ter passado correndo sobre os fatos, e aí vai ter aquele... Mas a ideia é que todo mundo saiba muito bem, que todo mundo realmente queira saber se você realmente estudou aquilo. A gente, às vezes, fazer uma pergunta, fazer uma indagação, sugerir alguma crítica para a pessoa, isso nada mais é do que respeito ao trabalho de vocês, seja vocês alunos, seja vocês professores. Aquele avaliador que simplesmente fizer uma leitura dinâmica do caso, e ele chegar ali para te escutar, você vai conseguir identificar até ele. Só que ele, na verdade, pode ser o mais tranquilo para você na arguição. Porque ele vai te fazer pergunta, vai fazer uma pergunta idiota. Mas ele é o que menos está te respeitando naquele momento. Então, todos os avaliadores também têm a função de ter o cuidado de considerar que esses meninos estão há 4 meses ou mais se dedicando nisso. E aí, não interpretem críticas como desestímulo, como coisas que não são construtivas. São críticas totalmente construtivas. E vocês, ao longo da equipe, pode ter certeza, ao longo da competição, vocês vão evoluindo. Se vocês chegarem na final, vocês vão ver que a primeira sustentação oral suas vai ser totalmente diferente da última, porque vocês vão ter crescido durante os 2, 3 dias de competição. Então, é muito importante, a primeira mensagem é você saber. Aceitem críticas dos avaliadores para você se aperfeiçoar e críticas dos seus colegas nesse trabalho interno de equipe. Não pense que o seu colega está criticando por criticar. Ele quer crescer junto com você ali na equipe. Não interprete isso como uma questão ruim. É para você melhorar e para a equipe, para você estar representando uma faculdade de renome. É muito importante você ter esse conhecimento. A gente tem, todo mundo tem ego, todo mundo tem vaidade. Mas saiba, todo mundo está aqui em respeito ao trabalho de vocês. Então é por isso que a gente está aqui como avaliador. E aí, em relação aos trabalhos, primeiro, na fase escrita, eu tenho algumas coisas que... Essa primeira coisa é uma questão mais minha. Eu gosto de redação totalmente objetiva. Acho muito melhor de leitura. Frases na ordem direta, frases curtas, não fica enfiando vírgula atrás de vírgula, ponto e vírgula, travessão, não faz nada. Vem na frase na ordem direta, ponto. Conclui uma ideia, ponto. Vai para outra frase, ponto. E assim se constrói um texto. Não se constrói texto puxando vírgula, puxando aquilo, não. Se ficou muito grande o parágrafo, você não tem um ponto final, se passou de 4 linhas e não tem ponto final, para saber que está errado. Você consegue dividir as informações ali em pelo menos 2 períodos. Então, frases objetivas, eu gosto de evitar a ordem inversa, põe na ordem direta, fica muito mais claro, até para concordância. Põe ali, sujeito, verbo, ponto. Chega na informação. Assim você vai concluindo o seu texto de forma muito mais lógica e de leitura muito mais clara. Fica muito mais fácil de gente ler. Uma coisa que também é minha. Evite formalismos excessivos. Vocês têm apenas 20 páginas, gente. Para que você, na minha opinião,
Não é errado, é muito comum na prática, mas para que ficar nessa utilização de data vênia, de a respeitosa decisão, vem muito respeitosamente apresentar. Não, é claro que você vem respeitosamente, você está no tribunal, você vai vir metendo o pé na porta, não é. Você vai chegar. Bem, é comum, o ilustríssimo coisa, para com isso. A decisão gastada, para que isso? Evite isso, evite latim, evite esses excessivos. Tem uma coisa que é muito comum, eu não gosto, mas assim, a gente lê na maioria das petições. Vem, aí vem muito respeitosamente, beleza, eu também tiraria, vem, pronto. Através do seu advogado abaixo assinado. Para quê? Se para você estar em juízo, se você não está no juizado especial, você tem que estar com o advogado. Então, eu não coloco isso nas minhas petições e acho que vocês não deveriam colocar. Se quiser, não está errado, eu não tiraria o ponto, mas eu acho que é uma coisa que, espertamente, se eu só tenho 20 páginas, eu vou tirar todos esses excessivos de formalidade. E não adianta também puxar saco do avaliador, não, tá? Não chegar assim, em que pese o brilhantismo da decisão. Não, vocês estão ali criticando, não tenha medo de criticar, né? Provavelmente ela não é boa e você está ali chamando ela de brilhante. Era só para completar, porque isso acontece muito. E a competição é feita para as peças terem erros. Senão vocês não teriam o que pontuar, o que destacar. Então a decisão pode estar errada mesmo, alguma coisa você tem que ajustar ali. Então você precisa considerar isso. Outro ponto, ordem dos argumentos. Acho que é importante a gente considerar os argumentos mais fortes para aí depois chegar nos mais fracos, evitando aqueles argumentos ridículos. Você não vai, não vamos suscitar isso aqui, porque às vezes pega. Não pega, gente. Vai parecer que não está entendendo o que está discutindo. Vai nos argumentos que tem coerência. O mais forte é esse, ótimo, mas vamos para o segundo, vamos. Aqui deu, né? O resto aqui seria bobagem, ninguém ia colher isso aqui não. Então pronto, principalmente na fase oral, que aí é o que os Guilhermes aqui já falaram. Considere aqueles argumentos mais fortes para a sua sustentação, mas também deixe de stand-by os demais, porque você pode ser arguído, ou você pode ter que enfrentar quando o apelante falar e você tem que combater como apelado, alguma coisa assim. Então, considere a ordem dos argumentos é importante. E até mesmo a ordem da matéria processual ou da matéria de alguma coisa de ordem pública e tudo mais que você tiver que suscitar para as matérias de direito material. Acho que essa divisão é boa. A lógica é de que você primeiro aborde as questões processuais no memorial e depois as questões de direito material. Porque eventual discussão sobre, vamos supor, legitimidade, coisa julgada, qualquer coisa nesse sentido tem que vir antes do que a apreciação do mérito. E essa divisão também é importante na fase oral. Porque se você vai dividir a tribuna com um amigo seu, com um colega de turma, vocês podem, não seria adequado ficar uma hora falando um argumento processual, passa o argumento processual para o outro. Passa o material para cá, passa o material para lá. Porque às vezes não dividir, eu falo os processuais, você fala os materiais, envolvendo as questões de fato ou de direito material. Então, acho que essa divisão faz bem. É uma sugestão, mas nada impede. Se você conseguir articular isso, e assim vai e vem, de forma clara, eu acho difícil, mas se conseguir, ótimo. Padronizar a linguagem do memorial e até a linguagem na sustentação oral. Porque às vezes a gente vai ver lá, ainda mais equipes que dividem o trabalho, é normal, tudo mais. Um começa a citar a parte com o nome completo, o outro cita só o primeiro nome da empresa, aí daqui a pouco você vê. Não tem padronização. Isso é questão formal, é boba, não prejudica no mérito? Não prejudica. Mas um dos requisitos nossos é formal. Então, eu vou considerar se a sua questão está padronizada. Se o jeito de você citar uma coisa de um determinado fato, ou uma determinada pessoa, está de um jeito e no outro lado está de outro. Então, por mais que vocês se dividam, depois vocês têm que fazer um trabalho conjunto de padronizar isso. Nem que vocês derem lá um F5 e localizarem e vai pegando as palavras para ver se citou tudo certo ou não, mas vocês considerem isso, porque padronizar a linguagem é importante. Uma coisa que eu acho muito interessante em memoriais, e isso aí vale para a prática como um todo. Não fiquem somente, se possível, não fiquem somente em redação, não fiquem somente em texto. Por que você não pode muito bem fazer um organograma para explicar melhor? Falar, olha, se esse argumento, através de silogismo,
Se esse argumento que existe, esse aqui rebate, o terceiro não chega. Você pode fazer isso através de figura. Você pode muito bem se colocar uma foto lá do contrário e mandar uma seta nele para discutir, para chamar ponto. Ainda mais agora que, se vocês quiserem entregar um memorial colorido com a seta vermelha, chama atenção. Se a gente em processo eletrônico faz isso, se fosse esse caso, tivesse um processo eletrônico, o desembargador ia receber isso com uma seta vermelha chamando a atenção dele. Por mais que ele quisesse fazer uma leitura dinâmica do seu memorial, ele ia parar naquele momento ali. Então, organogramas, figuras, setas, são bons. É claro que o seu memorial não vai ser só isso, não pode ser só cansativo disso. Mas se você trouxe uma ideia ali, e você consegue, com um organograma, aí é criatividade sua. Pensarem de forma a demonstrar que premissa 1, premissa 2, cancela a premissa 3, então, monta ali no organograma, numa setinha, numa coisa, pensa nisso. Tem escritórios que fazem isso muito bem. Isso é muito importante. Questão de citação de doutrina e jurisprudência. A citação demasiado, para mim, é ruim. Eu não quero ler aquele memorial, por mais que a pesquisa seja excepcional. Eu não quero ler aquele memorial, você está lá, cita o professor Humberto Pote, pronto. Depois você vai e cita o professor Antônio Paz Cabral, foi comentado. Depois o professor Fred. Todo mundo falando a mesma coisa. Não tem dúvida sobre aquilo mais. Por que você pode simplesmente citar bota numa nota de rodapé no mesmo sentido, fulano, fulano, fulano. Se eles estão trazendo informações diversas, ok, vamos acrescentar. Mas se você só quer demonstrar que você pesquisou, não precisa disso, senão você vai perder página. É muito importante você saber selecionar. E quando for citar, cita o principal. Não vem historiando tudo que ele fala, não. Porque ele está tratando de um instituto processual. Vamos lá. Aí ele fala. Ali no finalzinho, o que você quer? Você pode até botar em negrito, mas por que você não fala só naquilo ali? Então, destacar essas coisas. É claro que a pesquisa SUS, gente, eu tenho certeza que vai ser excepcional. Mas se você quer mostrar que você pesquisou bem, isso vale ponto dentro do nosso quesito de conhecimento jurídico, pode citar no mesmo sentido, bota ali a referência total com a página, tudo, que eu vou ter certeza que vocês avaliaram aquilo ali muito bem, se a pesquisa foi completa. No mesmo sentido, gente, jurisprudência, tá? Às vezes jurisprudência tem um tanto de pontos. Você quer usar um ponto específico, eu faço uma coisa, eu tiro toda a parte que não me importa, coloco entre aspas, porque a referência está ali. Se a pessoa quiser ler todo o resto, ela pode ir atrás disso. Você vai colocar aquilo que te importa. Então, às vezes uma jurisprudência ocupa uma página inteira. Você não precisa de tudo. Tira a parte que não é útil, para vocês ganharem, né, e coloca entre aspas, para vocês ganharem espaço, tá bom? Uma coisa que é básica, acho que só o fato de vocês estarem aqui, vocês não vão fazer isso, mas na competição brasileira do IBDP, teve gente que eu fui questionar sobre uma coisa, eu tive certeza que a pessoa não leu o documento. Então, não se limitem à leitura das peças. Você fala, vou ler a peça aqui que está aqui no processo, que a organização mandou, já entendi tudo. A peça cita o documento e tal. Mas na competição do ano passado, eu perguntei, no documento tal, era uma ata de assembleia, era uma questão societária, falei, no documento tal, tem tal deliberação. E sobre isso? Era uma briga societária, a ata de assembleia, a pessoa não tinha lido. Aí não falou. Aí ficou travado, aí você avalia como muito. Então, cuidem também, gente, dos fatos. Os fatos são muito importantes. Análise minuciosa dos documentos. Grifem, vai lendo e grifando, chamando atenção para as coisas. Não se limitem aos fatos que estão destacados nas peças. E, aliás, não se limitem às razões dessas peças. Estava até conversando com a professora Danúbia. Será que vai configurar inovação recursal se eu trazer alguma coisa no memorial? Não